Libertadores da América, terceira rodada, fase de grupos. Pelo grupo A, o Independente Petroleiro foi derrotado em casa por 2-1 para o Deportivo Táchira. Independente Petroleiro, time que está passeando na Libertadores, tinha tomado 8 do Palmeiras na segunda rodada, agora perdeu para o Deportivo Táchira por 2-1. O Emelec conseguiu empatar com o Petroleiro, acredite se quiser, agora foi derrotado pelo Palmeiras. O Emelec empatou com os dois, empatou com o Táchira e empatou com o Independente Petroleiro. Times fracos, o Emelec, que teoricamente seria o segundo melhor time do grupo, é o time que o Palmeiras fez menos gols, mas o Emelec, né, não poderia ter empatado com o Independente, e aí ele pode se complicar e ficar fora do mata-mata. Nesse momento, a segunda vaga é do Deportivo Táchira. O Palmeiras já está classificado, né, gente? E para mim é o grande favorito para ser tetracampeão, tricampeão seguido, que é algo histórico, nunca aconteceu na Libertadores. O Palmeiras pode fazer isso pela primeira vez e se tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores. Os maiores tem 3, que são justamente Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos. O Palmeiras pode se destacar deles agora. Pelo grupo B, o Libertad venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve a chance de empatar com uma penalidade no final do jogo. O Pablo recuou a bola para o goleiro Martin Silva do Libertad. E o Atlético Paranaense saiu com a derrota lá no Defensores del Chaco. Resultado ruim, mas para o Atlético Paranaense, bom para o Atlético Paranaense foi que The Strongs de Caracas empataram em 1-1. E aí os dois só chegaram a 2 pontos. O Atlético Paranaense segue ali na segunda colocação com 4. Pelo grupo C, o Red Bull Bragantino sofreu a primeira derrota dele na Libertadores, perdeu por 2-0 fora de casa para o Estudiantes da Argentina, Estudiantes de La Plata. E pelo outro jogo do grupo, o Nacional do Uruguai venceu por 2-1 o Vélez Sarsfield da Argentina, fora de casa. Resultado que me surpreendeu, né? O Bragantino tinha empatado com o Vélez em 2-2 lá na Argentina também. Não esperava essa vitória do Nacional, que havia sido derrotado pelo Bragantino na estreia. O Bragantino conseguiu todos os resultados possíveis, né? Uma vitória na primeira rodada, um empate na segunda e uma derrota na terceira. Nesse momento ele está em segundo lugar ali, com 4 pontos, mesmo número de pontos do Nacional. Pelo grupo D, o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Independente Del Valle, lá em Guayaquil. É difícil jogar lá, né? O Galo saiu na frente com o gol do Hulk, mas tomou empate gol do Sornosa, ex-jogador do Corinthians e do Fluminense. E o América Mineiro foi derrotado pelo Tolima, aquele jogo que eu falei que o América não podia perder de jeito nenhum. Agora, cara, as chances do América são praticamente mínimas. O próximo jogo vai ser contra o Atlético Mineiro, que é um confronto de cidade, né, um clássico. Vai jogar em casa, conseguiu empatar no Mineirão. Eu acho que pode até vencer, quem sabe, mas eu acho muito difícil. Eu acho que pode, no máximo, um outro empate. Sonhar com uma Sul-Americana. Ele tinha que ter vencido o jogo do Tolima, não podia ter perdido. Jogou melhor, mas perdeu muitos gols e acabou tomando mais do que fez, né? Sofreu mais gols do que fez, e aí não dá, né? A matemática da bola. Quem não faz, leva. E o Tolima faz mais uma vítima aí na Libertadores do Brasil. Pelo grupo E, tivemos o confronto entre Corinthians e Boca Juniors, um dos confrontos mais esperados dessa fase de grupos. E a rivalidade, né, pela final da Libertadores de 2012, na qual o Corinthians venceu o Boca na final, contra tudo que a arbitragem tentou fazer para ajudar o Boca. E o Maicon jogou muito nesse jogo, marcou 2 gols, foi eleito o craque do jogo, craque da semana na Libertadores, jogou muito mesmo ali. O Maicon no meio campo do Corinthians, e vai se firmando como titular ali, né? O Paulinho mesmo tá no banco, e o Corinthians parece que vai se acertar. Não achei um grande jogo do Corinthians, não. Jogou melhor que o Boca, mas não foi uma grande partida. Pelo outro jogo do grupo foi 2-2 ali, Always Ready e Deportivo Cali. E o jogo do Corinthians foi marcado também
por um ato racista de um torcedor do Boca Juniors, que foi preso e pagou fiança e foi solto. E quando ele foi solto, saiu debochando da cara de todos os brasileiros, postando emoji de macaco e tal. Não que eu não sou contra o cara pagar fiança e sair por um crime desse, né? Ele não matou ninguém. Eu acho que sim, ele pode pagar a fiança, mas a fiança deveria ser mais do que R$3.000, principalmente para quem não é do Brasil. Quem não é do Brasil tem que pagar uns 30 mil para sair. Não importa o crime. Se você for ver lá nos países de fora, deve ser muito caro para você ser solto. Ainda mais que vai ser em dólar, né? Ou na Europa em euro. Mas vamos ver aqui o vídeo, ó. Para a torcida do Corinthians. Não foi nem com o jogador, foi com a torcida mesmo. E aí ele sendo levado pela polícia e os torcedores do Corinthians devolvendo os xingamentos. Xingando em espanhol, inclusive, né? Xinga na sua língua. Cara, né? Tem gente que é louca, né? Pior que isso aconteceu não só nesse jogo. Daqui a pouco a gente vai chegar no próximo, lá no grupo H. O que me deixa assim é o cara ter saído desse jeito, né? Debochando e tal. Como eu falei, pagar fiança eu acho que é direito. A fiança deveria ser mais alta do que R$3.000. Agora, se o cara tá debochando ali no próprio aeroporto indo embora, você tem que prender ele de novo. Fala, você não volta mais aqui então. Se voltar aqui, você vai ser preso. Mas é isso, vamos falar de futebol. Não vou ficar também lacrando aqui. Mas a Conmebol tem que tomar uma atitude. Porque nesse jogo foi só o cara imitando macaco. Mas no outro jogo que a gente vai chegar na frente, teve coisa pior. Que aí não foi nem só racismo. Bem, vitória importante para o Corinthians, assumiu a liderança do grupo. Grande partido do Maicon. E o Boca Juniors está na lanterna do grupo. Quem diria, né? Pelo grupo F, o Fortaleza conseguiu sua primeira vitória finalmente na Libertadores. Eu falei, né, na live passada, que seria uma rodada decisiva, de vida ou morte, né? Botei no título do corte lá no canal. Rodada de vida ou morte para Corinthians. Eu botei o Corinthians primeiro para chamar mais atenção, né? Porque o Corinthians não era tão vida ou morte assim. Ele poderia empatar o jogo que estava tranquilo ainda. Agora, Fortaleza e América precisavam urgentemente vencer os seus jogos. O América, infelizmente, não conseguiu vencer e foi derrotado, não conseguiu nem empatar. E o Fortaleza venceu sua partida por 2-1 contra o Alianza Lima no Castelão. E com direito a uma grande partida do Lucas Lima, hein, cara? Lucas Lima contra o Alianza Lima jogou muito bem, deu assistência. E o Fortaleza saiu vitorioso e chegou aos 3 pontos. O River Plate venceu por 2-1 Colo-Colo. Como eu falei também que o melhor resultado seria o River vencer, não um empate. O empate seria ruim porque os dois somariam pontos iguais. Agora o Fortaleza tem que focar contra o Colo-Colo, vai jogar contra o River Plate na próxima rodada, jogo difícil, mas é em casa. Dá para vencer, torcer para a Alianza Lima, vencer o Colo-Colo, ou empatar pelo menos. Depois ele vai ter que vencer o Colo-Colo lá. Né? Vencer o Alianza Lima de novo e depois o Colo-Colo fora de casa. Vão ser situações difíceis, mas dá para vencer. Pelo grupo G, não tem brasileiro. O Cerro Porteño ganhou de 1-0 do Peñarol e o Olímpia empatou em 0-0 com o Colón. Já no grupo H, chegamos aqui. O Tajeres ganhou de 1-0 do Sporting Cristal e o Flamengo venceu por 3-2 a Universidade Católica. O Flamengo fez 5 gols do jogo. Os 3 a favor e 2 contra. Saiu na frente com o gol do Gabigol, assistência do Bruno Henrique. Aliás, voltou o entrosamento da dupla. O Bruno Henrique voltou de lesão agora, jogou muito bem. Um dos melhores em campo, né? O prêmio acabou ficando com o Gabigol pelos gols, mas o Bruno Henrique também jogou muito. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro jogaram demais também. E o quarteto ofensivo ali jogou muito bem, jogando cada um na sua posição original.
né? O Paulo Souza não inventou. Muita gente reclamando que ele tirou os caras no segundo tempo, mas eu acho que faz sentido. Tem muito jogo ainda na temporada. Embora o próximo jogo contra o Altos é um jogo para botar time reserva na Copa do Brasil, né? Então eles poderiam sim jogar o jogo todo, talvez. Mas, sabe, o Bruno Henrique não está 100% ainda, né? Acabou de voltar de lesão. Teria realmente que substituir. E os caras que entraram também, os três, né, o Marinho, o Pedro e o Lázaro, entraram muito bem. Fizeram a jogada do terceiro gol. O Pedro faz a roubada de bola, que no princípio achei até que tinha sido falta, mas não foi. O Marinho dá assistência e o Lázaro marca um belo gol. Se não é esse gol, poderia ter sido empate, né? Ainda saiu o gol contra do Pablo no finzinho. O Pablo que fez uma boa partida na zaga junto com o Arão. Mas acabou marcando um gol contra, né? O outro gol contra tinha sido do Isla, jogando no Chile, marcou gol contra. Gol a favor do seu país, do time do país dele. Bem, e assim como tivemos lá no jogo do Corinthians, teve mais racismo e coisa pior. Vou colocar aqui na tela também. Engraçado, isso pode colocar na tela, mas os lances do jogo não. Essas imagens não são na Conmebol, né? A Conmebol, inclusive, nem quer que isso rode. A verdade é essa, a Conmebol não quer que isso seja divulgado. Vamos ver aqui. E o cara imitou o macaco lá. O Paparazzo Bruno fez o vídeo aí. Tinham torcedores lá imitando o macaco. Depois jogaram um sinalizador. Tem um vídeo melhor disso aqui. Foi um vídeo gravado pela torcida da própria Universidade Católica. Os caras estão vendo também, não vai me dar um tapa na cabeça, segura o cara. Tem dois caras ali, segura o braço dele, não deixa ele jogar. Mas aí vem, né, sobre as punições que deveriam ser feitas. Alguns acham que o time tem que ser punido, eu não acho, eu acho que a punição tem que ser individual. Mas eles falam, se o time for punido, os outros torcedores vão vigiar mais. Por exemplo, isso que eu falei, os caras iam segurar ele, não deixar ele jogar. Eu acho que não, eles têm medo. Mas a sorte desse cara aí que não era torcida organizada. Se esse jogo, sei lá, é no Maracanã, eu acho que ele não teria coragem de fazer também. Rapaz, ia acontecer uma tragédia muito grande. A briga ia ser feia. Se pega organizado, o Flamengo ia dar uma porrada. Olha só. Absurdo, né? E a Conmebol não se pronuncia. E está acontecendo isso nos jogos dos brasileiros. Teve na semana passada também contra o Fortaleza, racismo. E agora teve ao ponto do cara jogar sinalizador. E o sinalizador bateu no rosto de um menino, quase que pega no olho dele. Tem foto aqui também, calma aí. Poderia ter acontecido alguma coisa, deixar o menino cego. Cadê o cara? Dá pra identificar ele muito bem, né? Ele até bota máscara depois que ele tá vendo que tá sendo filmado, mas dá pra ver o rosto do vagabundo. Cara, mas, gente, os caras assistindo, os caras vendo ali no seguro, cara, velho. Não conforme. Se fosse uma pessoa só, entendo, mas dois caras. Dois homens, né? Aí, ó, como ficou o olho do garoto. Ainda tá aqui, ó. Torcedores da Universidade Católica atiraram pedras, além do sinalizador, e atingiram duas pessoas, uma criança e um idoso. E a Conmebol segue sem falar nada. O presidente da Universidade Católica disse que vai identificar os torcedores e bani-los do estádio. Ok. Tô falando que a Conmebol tem que se pronunciar? Tem que se pronunciar. Não tô dizendo, tem que tirar a torcida da Universidade Católica. É uma punição
aí é aceitável, porque a punição é a torcida. Mas todo torcedor tem culpa? Claro que não. Claro que não. Foi o que aconteceu ano passado com os torcedores do Grêmio depredaram o estádio. Eu falei, eu acho que não são todos os torcedores que têm culpa, mas e aí? Vai fazer o que tem que ter alguma punição para eles, né? Vai tirar só organizado? Foi só organizado também? Não tem ninguém além do organizado fazendo alguma coisa? Não dá para saber. Aí não dá para saber, mas dá para identificar todo mundo que fez. Isso dá. Identifica e tira. É o que o presidente da Universidade Católica disse que vai fazer, né? Mas é complicado. Futebol, esse ano já teve de confusão de torcida, né, cara? E segue tendo. Principalmente agora na Libertadores, né? Lá fora, no Brasil, você não vê os brasileiros fazendo isso. Até estavam comentando hoje em um programa sobre a diferença, né, dos estádios e tal. Os jogadores vêm aqui, a estrutura que tem no estádio, até para os próprios torcedores. Os brasileiros vão lá fora, o estádio com condição precária. Vai jogar em estádio de Série B na Libertadores. Não que esse seja o grande problema, mas não sei o que dizer mais, não. É isso. Rafael Navarro segue sendo artilheiro da Libertadores com 6 gols, não marcou nesse jogo. O Rogel, do Estudiantes, chegou ali a marca de 4 gols, marcou o golzinho dele contra o Bragantino e o Sornosa, que marcou contra o América. Contra o Atlético, quer dizer. Atlético Mineiro. Grupo A da Sul-Americana, terceira rodada, Barcelona de Guayaquil ganhou de 1-0 do Metropolitanos e o Lanús venceu por 1-0 o Montevideo Wanderers. Pelo grupo B, o grupo que tem o Cuiabá, que infelizmente foi derrotado pelo River Plate do Uruguai, perdeu por 2-1 na Arena Pantanal. O Walter deu uma vacilada lá, entregou uma bola no pé do cara, que fez o primeiro gol do River, e o River saiu vitorioso em cima do Cuiabá, e como só se classifica um, a situação do Dourado se complicou bastante, né? O Racing, que tinha vencido o Cuiabá na segunda rodada, ele foi derrotado pelo Melgar, que foi quem o Cuiabá venceu na estreia. O Melgar venceu o Racing por 3-1. Então o Cuiabá vai ter que vencer os próximos jogos, né? Vencer o próximo jogo contra o Racing vai ser muito difícil. Se perder para o River Plate, que é o pior time do grupo, para o Racing vai ser dificílimo, mesmo jogando em casa. Torcer para o River Plate fazer uma graça ali, segurar um empate, pelo menos, com o Melgar. Ou vencer, é melhor até que vença, né? Os dois vencendo, equilibra o grupo, deixa todo mundo com 6 pontos. Agora, pelo grupo C do Santos, o Santos empatou em 1-1 com a União La Calera. Saiu na frente, tomou empate, enquanto no outro jogo a Universidade de Quito venceu por 2-0 o Banfield. Já pelo grupo D, o São Paulo, com 100% de aproveitamento, venceu por 3-1 o Jorge Wilstermann lá na Bolívia. Eu disse que o São Paulo, se conseguisse um empate, me surpreenderia, e foi lá e venceu. Venceu o jogo. O negócio de São Paulo jogar fora de casa é quando tem torcida. O Jorge Wilstermann não tem torcida, estádio vazio. O São Paulo venceu, até o Igor Gomes marcou gol e estava comentando aqui na live, ó. Inclusive o comentário está na tela, nem vi. Teve também o gol de pênalti do Reinaldo. O São Paulo venceu o Jorge Wilstermann, que é um time fraco, que se faz valer na altitude, mas dessa vez não adiantou altitude nenhuma. São Paulo, muito bem na Sul-Americana, é um dos favoritos ao título. Pelo grupo E, o Internacional venceu por 1-0 o Independente Medellín da Colômbia. Mano Menezes chegou, 2 vitórias em 2 jogos, as 2 vitórias por 1-0, com gol do alemão. O atacante alemão marcou na vitória contra o Fluminense no sábado passado, pelo brasileiro, e agora marcou de novo na vitória sobre o Independente Medellín. E o Inter chegou aos 5 pontos, empatando com o Guairenha, que venceu por 1-0 o 9 de outubro, foi o outro jogo do grupo.
Pelo grupo F do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Antofagasta. Eu achei que o Atlético não ia perder esse jogo, já que tinha vencido a LDU e o Defensa e Justiça, que são os times mais fortes. Acabou sendo derrotado pelo time mais fraco, que é o Antofagasta. Muita surpresa nessa Sul-Americana, também até na Libertadores, né? A LDU ganhou do Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina. Pelo grupo G, o Ceará, esse segue também com 100% de aproveitamento, assim como o São Paulo. O Vozão venceu por 2-0 o General Cabadeiro fora de casa e o Independente, o maior campeão da Libertadores, venceu por 2-0 o Laguaira. E o grupo H, o Fluminense empatou em 0-0 com a União de Santa Fé. E esse jogo aí foi o último do Abel Braga pelo Fluminense. Ele pediu demissão após esse empate e ele disse que não vai mais treinar times brasileiros. É o Abel, que teve uma passagem recente lá na Suíça, treinou o Lugano e voltou para o Fluminense. Agora ele disse que está parando por aqui no futebol brasileiro. Eu acho que tomou uma boa decisão, porque poderia ter resultados piores ainda durante a temporada. A torcida está pegando muito no pé e, para mim, ele está em alta ainda. Com o título carioca, o Fluminense não ganhava há 10 anos. Venceu contra o maior rival, que está num momento espetacular, quebrando a sequência de títulos do Flamengo. Eu acho que ele está em alta ainda. Acho que a torcida estava pegando muito no pé com exagero. O Fluminense efetivou o Marcão, pelo menos por enquanto. A gente sabe, o Marcão já era para ter assumido definitivamente, né? Mas ele não quer porque ele tem medo de ser demitido. Eu acho que o Fluminense deve levar ele até o fim da temporada. Mas tem alguns nomes no mercado. Né? O Fernando Diniz está sendo cogitado. O Diniz, para mim, tem que ser o técnico de começo de temporada. No meio da temporada não funciona muito. Funciona nos primeiros jogos, depois não sei, né? O Fluminense manteve ele bastante em 2019, desde o início da temporada, só que brigou para não cair. O time que jogava muito bem, mas que não ganhava jogo. Será que agora funcionaria? O Diniz consegue tirar o melhor do Ganso, como o Abel estava tirando, tá? Jogo intensivo do Diniz, o Ganso, será que se encaixa bem? Eu acho que dá, né? Dependendo do time em volta dele. Mas aí o Cano também. Bom, pelo outro jogo do grupo, o Júnior Barranquilla ganhou de 3-1 do União de Santa Fé. E tá assim o grupo. 7 pontos para o Júnior Barranquilla, 5 para o União de Santa Fé, 4 para o Fluminense, Oriente Petroleiro com 0. Eu falei que o Barranquilla ganhou do União de Santa Fé, mas ganhou do Oriente Petroleiro. O União de Santa Fé ganhou o Fluminense. O Esta é o artilheiro da Sul-Americana, jogador do Melgar. É isso aí, Libertadores Sul-Americana. Você que assistiu o corte, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Semana que vem tem a 4ª rodada da Libertadores Sul-Americana, decisiva para vários times brasileiros e também os outros sul-americanos. Espero que não tenhamos nenhum problema nas arquibancadas semana que vem, né?